A urbanista mais influente do último século é bem menos conhecida do que merece no Brasil. Ela pregava o oposto em cada detalhe do que Lúcio Costa planejou em Brasília e na Barra da Tijuca, e detonou os projetos de Le Corbusier para Buenos Aires, Paris e Rio de Janeiro. Hoje, felizmente, ela é estudada da Europa à China, da Índia à América Latina. Ela nasceu há exatos 110 anos, na Filadélfia, em 4 de maio de 1916. Mas foi em Nova York que suas ideias e sua militância prosperaram. No mundo inteiro, 4 de maio, ou fim de semana seguinte, acontecem as Caminhadas da Jane, as Jane Walks, que pregam que as pessoas caminhem para conhecer melhor sua cidade, identificar os problemas e solucioná-los. No auge da sua militância, na década de 50 e de 60 do século passado, ela era uma raríssima mulher. No clube do Bolinha, bem machista da arquitetura modernista e do urbanismo. Mais rara ainda, ela tinha 3 filhos. Sabe aquele papo de que uma cidade boa para crianças é boa para todo mundo? Ela conhecia isso por experiência própria. Com vocês, a mãe do urbanismo, Jane Jacobs. Teve um filme que causou muito escândalo nos anos 90, chamado Kids. Um grupo de skatistas, gente de patins, que se drogava e transava sem parar. Todos adolescentes. O cenário desse lugar de abandono era Washington Square Park. Sim, uma praça aqui no Village nova-iorquino, numa época que a cidade estava às traças. O filme é de 1994. Ou seja, exatos 30 anos, esta praça era quase o oposto do que é hoje. Cheia de turistas, de jovens, de artistas tentando ganhar uns trocados. Mas a história dela foi marcada mesmo em 1955, quando a jornalista e ativista Jane Jacobs encampou uma luta. A prefeitura queria esticar a Quinta Avenida até o sul da ilha. E aqui surgiu uma via expressa. Imagine aí uma 23 de maio ou uma Rebouças no meio do Village. Iam ter que empurrar esse arco aqui em homenagem a Washington e ia mudar totalmente essa praça. Ia entupir de carros. Jane Jacobs começou a postar fotos dela com seus filhos, dizendo que era uma praça menos na cidade, onde as crianças iriam brincar, e foi atrás de muitos aliados, de Eleanor Roosevelt, a lendária primeira-dama americana, a Bob Dylan, então o jovem e já badalado roqueiro. Aliás, Jane Jacobs e Bob Dylan até compuseram uma música para o seu ativismo. E foi aí que não só ela derrotou a prefeitura e o poderoso Robert Moses, que era o secretário de planejamento de Nova York, mas manteve a praça. E daí em diante ela encampou várias outras lutas. Mas Jane Jacobs entrou mesmo para a história do urbanismo americano e depois mundial, quando em 1957, logo depois da vitória aqui, ela deu uma palestra em Harvard. Era a única mulher presente ao evento como palestrante, mas ela substituiu o chefe dela, editor de uma revista de arquitetura. E Jane Jacobs falou, na frente de todos os grandes arquitetos da época, que as ideias do modernismo para o urbanismo estavam totalmente erradas. Ela dizia: tomara que os projetos de vocês nunca saiam do papel. Dividir cidade por setores, dividir cidade por área residencial, setor para trabalho, setor para entretenimento, é um grande erro. Ela falava que os conjuntos habitacionais modernistas favoreciam o bullying. E ela, como mãe de 3, entendia algo de crianças. Ela falava que playground, longe da calçada, era um lugar onde crianças grandes podiam bater e provocar as crianças pequenas. Que as crianças tinham que brincar na calçada, onde havia adultos por perto. Ela usava o termo olhos na rua. Se tem loja, vitrine, morador no térreo, morador no primeiro andar, janelas muito próximas à calçada, não recuadas, há uma vigilância espontânea.
Jenny Jacobs viveu numa Nova York em onde a criminalidade, a insegurança cresceu muito. Então o tema da segurança dela e da família, o tema da segurança para as crianças era algo muito forte. Mas ela também falava da vivacidade. Em vez de você criar bairros aí segregados, distantes, que você só chega e sai de carro, ela defendia o balé das ruas, o balé das calçadas. É o açougueiro chegando, é a mulher que sai do costureiro, é a pessoa que recolhe as roupas na lavanderia, é quem vai na farmácia, é as crianças voltando da escola. Tudo a pé. Para ela era esse o ambiente seguro e o ambiente democrático que você não achava nos subúrbios americanos e tampouco em Brasília. Ela provavelmente nunca conheceu Brasília, mas muitos dos recados dela contra essas cidades desenhadas de cima para baixo por urbanistas tinha aí um alvo em cheio. Depois de provocar um bafafá em Harvard com suas opiniões polêmicas, Jenny Jacobs ganhou uma bolsa da Fundação Rockefeller para aprofundar seus estudos em urbanismo. O resultado foi o livro mais influente de urbanismo dos últimos 60 anos, Morte e Vida das Grandes Cidades Americanas. Um livro que, infelizmente, demorou 40 anos para ser traduzido para o português e lançado no Brasil. Diz muito. Mas Jenny Jacobs virou uma influência enorme na luta por cidades mais humanas, com escala para o pedestre e não para o carro, e para a mistura de usos. Jenny Jacobs também ficou famosa por seu último grande ato de ativismo, que foi lutar contra um minhocão proposto para cortar esta área sul da ilha de Manhattan, que destruiria o seu querido Village, o Little Italy e parte do Lower East Side. Seria o Lomax Express, Lower Manhattan Express. Anos antes do minhocão, bom lembrar. Então Jenny Jacobs conseguiu impedir, colocando o mundo contra Robert Moses, intimidando a prefeitura, ela e seus aliados, e o único minhocão que cortaria essa área urbana de Manhattan foi proibido. Como no Brasil não costumamos nos informar sobre o que está acontecendo pelas grandes cidades do mundo, o então prefeito Paulo Maluf decidiu fazer seu minhocão destruindo Amaral Gurgel e a Avenida São João, anos depois da proibição do minhocão nova-iorquino. Maluf podia ter aprendido com Jenny Jacobs e vários outros prefeitos hoje ainda não sabem o que ela nos ensinou. E justamente a poucas quadras da Washington Square, da Jenny Jacobs, surgiu um dos projetos de arquitetura e urbanismo modernistas que ela tanto criticava. São as Silver Towers, do arquiteto I.M. Pei, aquele famoso pela pirâmide do Louvre, em Paris. Se você olha para elas, são muito bonitas, elegantes, ainda tiveram essa ousadia de colocar o busto de Silvete, uma das últimas obras de Pablo Picasso, na praça principal, mas é só beleza. É quase como um quarteirão de Brasília encravado em Manhattan. Não tem loja, não tem mistura, não tem gente. Parece um campus universitário do interior dos Estados Unidos ou mesmo do Brasil. Nova York, aquela vivacidade, morreu aqui. Definitivamente não tem cara de Nova York. Para quem assistiu a série Nova York nas alturas aqui no canal, sabe, Nova York melhorou demais graças à reconquista da segurança. E Jenny Jacobs foi uma das raras urbanistas a colocar segurança como um tema fundamental para a vida saudável nas cidades. E a Gabriel, apoiadora do canal, patrocina este episódio, porque além da vigilância espontânea pregada pela Jenny Jacobs, hoje podemos ter a vigilância tecnológica compartilhada com as polícias. E Jenny Jacobs entendia de povo. O que ela falava de praça que funciona está aqui na Washington Square. Muita gente, artista, criança, turista, as pessoas querem ficar. Mesmo sendo uma praça um pouquinho mais bagunçada, um pouquinho mais suja, mas a mistura tá lá. O tipo de praça que ela não gostava é essa que é ao redor do Picasso. Limpa, bonita, ótima para se fotografar, mas sem ninguém. O legado de Jenny Jacobs é muito debatido hoje em dia e é uma perversão
dos ensinamentos dela. Lembremos, a Jane queria que o poder público ouvisse os cidadãos, debatesse antes de começar qualquer obra, mas ela defendia cidades mais compactas, mais densas e contra o rodoviarismo e contra o carro. Hoje, associações de bairro usam os métodos da Jane para proibir prédios, proibir ciclovias, contra estações de metrô no bairro, ou seja, contra cidades mais democráticas. Robert Moses, o adversário de Jane, que tinha todo o poder em Nova York, se via a si mesmo como Haussmann de Nova York. O homem que constrói tudo muito rápido, que tem grandes ideias para a cidade e que não queria ouvir ninguém. Só que não basta fazer, pelo menos eu construo, sem avaliar o resultado. Esse fazer, esse construir, estão melhorando a cidade? Ou as consequências vão ser piores e vão destruir o modo de vida e vão deixar cidades mais espraiadas, com mais trânsito, mais carros e menos gente na rua. Em boa parte do mundo, hoje, nós temos versões de Robert Moses construindo sem parar. Habitação precária, conjuntos habitacionais muito ruins, estrada, ponte, viaduto por todos os lados. De Santa Catarina, Paraíba, do Ceará ao interior de São Paulo. Não aprendemos e alguém precisa pará-los. Crescimento hoje, às vezes, produz depressão a longo prazo. Sim, ela foi contra as ideias dos medalhões. Ela foi contra as ideias que todo mundo achava corretas, porque ela conhecia a cidade a pé. Aliás, a melhor maneira de se conhecer qualquer cidade. Em qualquer cidade brasileira ou no mundo que está se urbanizando, da África, Ásia, América Latina, as ideias da Jane ainda são muito atuais. Ter moradia perto de empregos, permitir escritórios perto de áreas residenciais, ter comércio, entretenimento, lojas e calçadas melhores, reduzir o número de viagens de carro. Sim, Jane Jacobs, dos anos 50, previu o ambientalismo, a ecologia, as cidades para pessoas. Então eu peço para você comentar aqui, deste vídeo, deste episódio, o que você ainda não sabia da Jane Jacobs. E o que você acha das ideias dela que deveria ser aplicado já na sua cidade. O livro dela demorou décadas para ser traduzido para o português, então o que ela escreveu em 61 ainda é atualíssimo aqui no Brasil. E até um próximo episódio falando de urbanismo aqui no São Paulo nas Alturas.